Olá, como é que vai sua vida? Como é que está sua realidade? Tá tudo bem? Hoje eu quero falar disso, quero usar a mecânica quântica e que hoje alguns já estão chamando de física virtual para poder estar explicando como é que a gente cria a realidade. Isso se fala muito por aí, você cria a sua realidade. Muito bem. Mas para muita gente ainda isso é uma incógnita, uma coisa complicada. Como é que pode eu criar uma realidade? É mágica? Como é que funciona tudo isso? Então aqui nesse vídeo eu vou deixar para vocês a explicação quântica. Depois, em uma outra live que eu farei com mais dois outros profissionais, nós vamos dar outro tipo de versão para a criação da realidade, tá bom? Aí você vai ter aí um material bem bacana para estar entendendo, compreendendo e praticando, certo? Ok, então vamos lá. Primeira coisa é você abrir sua mente para entender que não existe matéria. Primeira coisa é isso. Por quê? Porque o universo é mental. A fonte, o criador de tudo isso, ele é mente. É só uma grande mente, é um grande computador, gigantesco computador, né? Que programou. Tem vários programas com todas as infinitas possibilidades de acontecimento. Então, nessa mente universal, tudo lá existe em termos de possibilidade. Isso é infinito, né? Agora, e fez isso para cada frequência, para cada realidade, para cada dimensão, como muitos chamam. Então, em cada dimensão da realidade, existem infinitas possibilidades de acontecimento. Está tudo previsto ali. Agora, para experienciar na prática esses programas que são virtuais, você pode falar que é na nuvem, né? Essa fonte, esse criador, ele se fragmentou em inúmeras consciências. Então, você imagina esse grande computador. Para cada frequência ele se desdobrou, então a gente chama isso de consciências. Então hoje nós somos consciência, nós somos parte desse computador universal. Por isso que a gente chama que todos somos um, só existe uma coisa, né? Por que só existe uma coisa e todos somos um? Porque só existe a fonte. A fonte em diversas consciências, que somos nós e os 4 trilhões de indivíduos por aí, todos são consciência da mesma consciência universal, né? Agora, para que do computador universal esses programas de possibilidades fosse posto em prática, então houve a necessidade de criar-se essas frequências e essas dimensões de realidade para que para cada dimensão experimentar como se fosse um jogo diferente, um jogo com estágios diferentes, né? Então, qual é o nosso papel? Onde é que entra a criação da realidade? É tornar as possibilidades que já estão programadas em probabilidades. Entenderam? Então, existem infinitas possibilidades de acontecimento e nós vamos tornar isso, dependendo da nossa postura, probabilidades de acontecer, né? Bom, então como é que a gente pode começar a trabalhar isso em termos práticos, né? A primeira coisa é começar a mudar a nossa percepção, ou seja, a nossa interpretação dos fatos, das coisas que acontecem, porque o fato é o fato, a situação é a situação, que a gente capta apenas pelos 5 sentidos, né? Por isso que a gente enxerga o que enxerga, vê o que vê, sente o que sente, né? O programa universal nos permite esse tipo de percepção, que é limitada a essa frequência que nós estamos agora, ou essa dimensão que estamos agora. Então, o X da questão é como você interpreta as coisas por aí, como é que você olha para uma situação. Você pode olhar de um jeito positivo, pode olhar de um jeito negativo, você pode olhar como um aprendizado para você, né, que aqui é uma escola, e pode usar como um castigo, como uma punição, achar que aqui é o inferno. Então, a primeira coisa é como é que você percebe
e como é que você interpreta os fatos ao seu redor. E aí, em cima disso, você faz as escolhas. Você pode escolher boas escolhas ou não boas escolhas, né? Porque aí existe a consequência das escolhas que você está tendo, não é isso? Agora, se você fizer escolhas com base na sua consciência, que é o todo, a probabilidade das coisas acontecerem do seu jeito é muito maior, a probabilidade, mas depende muito da sua percepção e das escolhas que você faz em função do que você interpreta ao seu redor. Aí a gente entra num outro aspecto, que é uma segunda coisa, que é a intenção. Muitas pessoas confundem intenção com desejo. Não é, não é. O desejo, ele é ego, ele é mental nosso. Não é uma coisa que tenha um envolvimento emocional. Então, toda a intenção de criar alguma coisa para você tem que necessariamente ter um envolvimento emocional. Tem que haver um significado para você. Por isso que muitos ficam, eu quero isso, eu quero aquilo, vou pensar desse jeito e vou atrair. Não vai funcionar. Se não tiver o emocional envolvido, aquilo tem que ter significado para você, tem que ser uma verdade para você, não pode haver dúvida nenhuma, não pode haver medo de ter aquilo que você tem a intenção de criar. Então aí que falha a maioria das pessoas, tá? Então quando tem uma intenção com um envolvimento emocional que tem um significado para você, o que vai acontecer? Você vai modificar as ondas de possibilidades em probabilidades futuras. Ou seja, você vai ficar mais ou menos, vai deixar a situação mais ou menos propensa a acontecer, entendeu? Ela vai demorar mais ou menos, dependendo do teu nível de vibração. Quer dizer, quanto mais alto você vibrar positivamente, mais rapidamente isso pode acontecer. Por que pode acontecer? Porque você está transformando possibilidades em probabilidades, ok? E um outro aspecto também que entra nesse sistema de criação é a interação com os outros. Queira ou não, a gente está envolvido com outras pessoas, com outras consciências que estão no mesmo jogo que a gente, é um jogo interativo, né? Então, a realidade global, ela vai estar dependendo da média da realidade individual, ou seja, você temos realidades individuais. E o que acontece no mundo todo é a média das realidades de toda a população, tá certo? Ou seja, essa é uma outra variável que entra no aspecto da criação da realidade. Como que eu tenho uma realidade e você tem outra? Do jeito que você percebe. Passamos aí por um momento que vocês acompanharam, já estamos há 2 anos nessa situação, muita gente numa situação muito ruim e outros numa situação confortável. Por quê? Porque a realidade de algumas pessoas foram mais negativas e as outras positivas. Só que a média do mundo todo vibra no medo, a média vibra no não equilíbrio emocional, então a gente passa por que passou e está passando, não é? Então, a realidade ela é feita por informações codificadas pela mente universal. Lembra, nós estamos num computador com vários programas que precisam ser rodados para que a gente saiba o que está dentro do software, ok? Filmes que podem ajudar muito a gente a ter essa noção de tudo isso, eu separei alguns aí que muitos já assistiram, outros talvez não. Vale a pena assistir, até para abrir mais a sua mente. Tipo, Matrix todo mundo já assistiu, eu creio que dá para entender como é que a coisa funciona, né? Mas existe outro, por exemplo, Substitutos, com o Bruce Willis, muito interessante, 13º Andar, o próprio Avatar, que muitos assistiram, né?
E tem um novo que saiu agora chamado Free Guy, que é da Disney, que é alguém que está num computador, ele é um avatar no programa do computador, depois ele descobre que ele é um avatar, que ele não existe, que é mais ou menos a nossa vida agora aqui, né? Então, é legal até assistir os filmes para abrir as possibilidades dentro de você para um entendimento maior e tirar esse lado material que a gente carrega, porque não existe matéria em lugar nenhum, os cientistas fuçam e quando chegam num lugar que não tem nada, não descobriram até hoje, nem vão descobrir a matéria, né? Essa sensação que a gente tem de pegar, sentir, cheirar, se chama rendenização, que é um processo de um programa de computador que dá imagem, que dá som. Só que nós somos um programa extremamente evoluído e parece que tudo é real, não é? Então, assistir esses filmes ajuda a gente a abrir a nossa mente para essas novas realidades que eu venho apresentando, né? Aí muitos me perguntam, bom, então de onde que vem os desejos? É da consciência aqui dentro ou é da mente? Bom, você vai entender o seguinte, sempre que vier daqui é ego. E quando vem do sentimento, das emoções, esse desejo é da consciência. Então você vai começar a entender de onde vem. E por que muitas vezes vem daqui e você não realiza, tá? Porque falta você sentir a intenção com um sentimento verdadeiro de criar essa realidade para você, ok? E mais um detalhe seria o seguinte, então por que eu não consigo, demora para acontecer, por que tem esse delay entre a minha intenção e a realização? É assim, tem um dado chamado efeito Zenão. O efeito Zenão diz o seguinte, que o ato de se observar uma partícula, ela paralisa ou retarda o processo. Então, toda vez que você tiver uma intenção de criar algo para você e você simplesmente ficar olhando para aquilo o tempo todo, você paralisa a realização. Então, por isso que tem a famosa frase, solta. O que é solta? Deixa que a coisa vem. Se você fica pensando muito nisso, você simplesmente perdeu todo o processo de criação. Ok? Então, cuidado com esse efeito Zenão. Paralisa, né? Então, você faz a mentalização do que você deseja, com intenção, com sentimento verdadeiro, sem medo, sem dúvida que vai acontecer. Visualizou com sentimento e deixa. No momento certo a coisa acontece. Se eu fico pensando, está demorando, a coisa não... Pronto, bloqueou, você perdeu todo o trabalho, a coisa não vai ser realizada. É aí que também muitos deixam de criar a realidade, né? E não acreditam que isso funciona. E quando você desencana, simplesmente vem, tá bom? Bom, eu espero que eu tenha atendido aí as necessidades de informações para você poder criar a sua realidade. Então, pessoal, vamos criar coisas boas para a gente e aí, consequentemente, a gente ajuda o mundo também, tá bom? Até lá!